Boa noite, alunos, visitantes, também alunos da Universidade Estadual de Maringá que estão participando aqui com a gente. Meu nome é professor Júlio Colella, sou o coordenador do curso de agronomia da Unifatesc. Nós fizemos essa palestra aqui sobre pós-colheita com a doutora Juliana. Espero que seja útil para vocês, tá? Que vai ser muito interessante. E a professora Juliana já é, vou colocar assim, velha conhecida minha, fez mestrado, doutorado. Quando eu estava no mestrado, você ainda fazia a graduação, né? Se eu não me engano. Mas Sim. ela é muito competente na área, tá? E provavelmente nós vamos ter uma palestra muito boa aqui. Com vocês, a professora doutora Juliana. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Unifatesc, né, na figura do Júlio, que me fez o convite para estar aqui hoje e falar um pouquinho de uma das linhas de trabalho com que eu já tive a oportunidade de desenvolver, né? Eu, como o Júlio disse, já conheço ele de longa data, fizemos alguns trabalhos juntos durante o mestrado, o doutorado dele, né, Júlio? Nossas filmagens para o crescimento dos fungos. E fico muito feliz, né? E eu realmente espero que vocês aproveitem o que eu vou falar aqui hoje, né? Meu objetivo é contar para vocês o que nós temos feito ao longo de alguns anos no nosso laboratório. Eu trabalho com a professora doutora Kátia, e o nosso laboratório ele se destina basicamente, perdão, ao controle alternativo de doenças e indução de resistência, sempre com produtos alternativos, né? Nós somos a turma do contra, vamos dizer assim, né? Enquanto muitos gostam, né, e preferem trabalhar com os químicos, nós estamos trabalhando voltado para a agricultura orgânica, tentando investigar, descobrir algumas metodologias de controle utilizando produtos de origem natural, que é uma demanda altamente crescente, né? Nós estamos preocupados com a segurança alimentar e queremos consumir produtos melhores e mais seguros. Então, eu espero que vocês aproveitem. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Deixa eu só abrir. Opa! Deixa eu só ligar aqui o laser point. Pronto. Eu quero Que está o aparecendo ser dobrado aqui. apontador, Júlio. Tá me aparecendo? Apareceu você. Apareceu a sua tela. Tá. Apareceu minha tela? Sim. Eu tô tentando colocar o apontador, mas eu não estou conseguindo. Eu estou vendo só a tua tela do Tá, mas vocês navegador. conseguem ver pelo menos. Tá, mas vocês conseguem ver a minha seta do mouse, né? Porque eu não tô conseguindo colocar o apontador. Sim? Eu estou enxergando só a sua tela do navegador. Não abriu a minha Não, você abriu a apresentação? tela do navegador, em vez de você abrir lá no. Na hora que você escolhe. Não escolhe na tela do navegador, você tem que escolher o outro. Você tem que escolher o do. Deixa eu reiniciar, então. A tela inteira. Ó, no teste deu certo, Não, no agora. teste só apareceu o teu navegador também.
Então, peraí. Vou parar e recomeçar. Tela cheia. Sexta-feira, acho que ele tá meio preguiçoso. Peraí. Enquanto isso vai dando tempo de mais gente entrar. Ó, vou começar de novo. Apresentar. Foi? Não, não Júlio? foi. Mas para mim parece normal. Não foi? Não. Opa, não foi. Agora veio. Beleza. A hora que eu minimizo, sai. Estamos ativo. Pronto? Pronto? Então tá. Então, retomando, pessoal, o que eu vim falar para vocês hoje é sobre o uso de produtos naturais na conservação da qualidade de frutos em pós-colheita, né? Já me apresentei, eu sou a doutora Juliana e... Tá meio lento, vamos ver. Hoje, nós, né, o agronegócio brasileiro, ele vem numa constante crescente no que se refere à produção de frutos, né, de frutas frescas. Estamos aí desde 2010 numa constante crescente e hoje nós somos o terceiro país no mundo em produção de frutas, né? Com 45 milhões de toneladas, a estimativa da safra do ano passado. E o grande desafio hoje para a produção de frutos da maneira geral é termos volume de produção, né? Termos uma quantidade de produção, termos preços competitivos e, o mais importante, produtos com qualidade, né? Nós, quanto consumidores, buscamos qualidade nos produtos. E, dentro desse grande volume de produção que nós temos aí no Brasil, 45 milhões de toneladas aproximadamente, existem perdas, né? É quase que impossível se falar em termos de produção e não ter perda em momento algum, né, ao longo de toda a nossa cadeia produtiva. Então, alguns dados aí de estimativa das perdas na questão de frutas e hortaliças, nós podemos ver que o quê? A grande parte do volume de perdas, esse gráfico aqui mostra a perda ou desperdício per capita por ano de alimentos, né?
E a maior parte das perdas, principalmente aqui onde nós nos encontramos, na América Latina, acontece aonde? Da produção até o varejo, antes que chegue ao consumidor, né? A barra vermelha aqui, ó, representa as perdas que ocorrem lá no consumidor final, quando o produto chega à sua casa. Então, as maiores taxas de perdas de produtos, né, de frutas e hortaliças e verduras, acontece justamente ao longo da cadeia produtiva, antes que esse alimento chegue realmente ao consumidor. Então, o nosso desafio, né, quanto estudiosos de pós-colheita, é desenvolver tecnologias para minimizar justamente esse volume de perda aqui, antes que o alimento chegue ao consumidor. Né, diminuindo essas perdas, consequentemente, teremos uma oferta maior de mercadorias, né, de produtos para os consumidores, poderemos ganhar também em preço e, consequentemente, também podemos ganhar em qualidade, né, cuidando dessas perdas, podemos proporcionar um alimento de melhor qualidade ao consumidor final. E antes de mais nada, né, quando se fala em conservação pós-colheita, é muito comum falar assim, eu vou melhorar a qualidade do fruto ou a qualidade da verdura. Não. Eu estou te dizendo aqui agora um comunicado muito importante. Né? Nós não melhoramos a qualidade de um produto na pós-colheita. Lembrando que todo o processo de pré-colheita, né, desde o cultivo até a colheita, é muito importante. Vou discutir um pouquinho mais com vocês, mas tudo que acontece no processo antes do fruto, aqui no nosso caso, no nosso foco, que ele seja colhido, é o que vai refletir na vida pós-colheita, né? Após esse fruto ser separado, né, da sua planta-mãe, a única coisa que nós podemos fazer é conservar essa qualidade, não melhorá-la. Né? Lembrando que o produto vegetal, quando ele é colhido, ele está vivo. Né? Ele tem toda uma atividade biológica, uma atividade respiratória, está predisposto a ataque de agentes patogênicos. Então, nós temos a pós-colheita, ela visa o quê? O cuidado com esse alimento, com o fruto, após esse processo, conservando a sua qualidade e não melhorando. Então, esse é um conceito bem importante que nós não podemos esquecer. Então, como eu já comecei a comentar com vocês, né, a pós-colheita, ela começa, na verdade, no campo, né? Todos os processos, toda a vida de prateleira de um produto é reflexo do que aconteceu lá no campo, nas condições de cultivo, os tratos culturais, a sanidade da sua lavoura. Por exemplo, você não vai colher um fruto de qualidade, perdão. Você não vai colher um fruto de qualidade se você não fez adubação do solo corretamente, se você não fez um bom manejo da sua cultura, se os seus tratos culturais não foram os adequados, a poda, a questão da sanidade, né, o controle de doenças nesses pomares. Então, tudo isso vai refletir lá no final. Lembrando que, né, uma fruta, um pé saudável gera uma fruta saudável. Então, nesse fruto de qualidade é que a gente vai trabalhar tentando manter essa qualidade. Passamos as condições de cultivo, né, de manejo, tratos culturais, foi feita toda corretamente, né, controle de doenças e pragas, foi colhido. Sua fruta foi colhida, o que acontece? Ela tem que ser... Nossa, perdão. Ela tem que ser transportada até o local de armazenamento e, posteriormente, comercialização. E essas condições de transporte e armazenamento
também vai refletir na vida útil e na qualidade dos nossos alimentos, né? As caixas, como esses frutas são armazenadas. Perdão. Nossa, estava bem até agora. E esse aqui, as condições perdão, de armazenamento e transporte, é um gargalo muito importante para a fruticultura brasileira, né? As nossas condições de armazenamento e transporte são altamente precárias, né? Se formos comparar com alguns outros países, por exemplo. As caixas que não são bem higienizadas, ainda se usa caixas de madeira, que ocasiona alguns ferimentos em frutos, bater, frutos às vezes muito adensados, né? Guarda-se muito volume em um pequeno espaço. Então, esse é um aspecto muito importante, ainda é um gargalo muito importante dentro da nossa cadeia produtiva, até que esse alimento chegue ao consumidor final, eu e você, nós que vamos consumir, né? Me coloco como consumidor aqui nesse momento. O que acontece durante todo esse processo aqui, principalmente de transporte e armazenamento, os frutos estão sujeitos a várias injúrias. As injúrias mecânicas, bater, amassar, machucar o fruto, que vão gerar também as desordens fisiológicas. Um aumento da taxa respiratória, algumas desordens, e que também, consequentemente, vai reduzir a qualidade e a vida útil dos nossos alimentos, dos nossos frutos. E esse aqui é um ponto importantíssimo, né? As desordens fitopatológicas, que é a ação de agentes patogênicos, né? A infecção desses frutos por agentes patogênicos. E, muito importante, as desordens mecânicas também são uma fonte importante que vai sensibilizar os nossos frutos para que ocorra também as desordens fitopatológicas consequentemente. Então, observem que tudo está interrelacionado, né? Você tem um fruto que foi mal condicionado, foi mal transportado, né? Bateu, machucou, você vai gerar todo um estresse fisiológico nesse fruto e ainda vai sensibilizar esse fruto, ainda vai abrir uma porta de entrada para agentes fitopatogênicos. E aí, menor oferta pode ter um maior preço e menor qualidade, né? Opa, passamos muito rápido. Estima-se hoje que no Brasil as perdas, né, em pós-colheita esteja aí na ordem de 25% a 30%. Alguns autores, né, ainda extrapolam essa margem aí até para 50%. Temos alguns fatores, né, contra, né, que podem aumentar essa questão dessas perdas. Primeiro, a dimensão territorial. Nós temos que pensar que o Brasil é um país de dimensão gigantesca, né? Somos um país muito grande em extensão territorial também. O que acontece essa dimensão territorial faz com que a distância entre os centros de produção e consumo também sejam grandes. Lembrando que não são todas as regiões que produzem todos os tipos de frutos, não? Né? Condições climáticas, condições favoráveis à produção de determinados frutos em determinadas regiões. Então, tem essa distância entre os centros de produção e os centros de consumo. Então, existe essa necessidade de transporte, armazenamento, e nós precisamos contornar aí essas dificuldades, né? A deficiência na cadeia de armazenamento e transporte, como eu já havia comentado, né? Às vezes, não tem uma condição ideal, o local de armazenamento, os entrepostos não são bem ventilados, armazenamento feito em condições inadequadas, olha aqui as caixas de madeira, né? Infelizmente ainda se usa essas caixas de madeira, mas existe
uma intenção aí de produtores para aposentar essas caixas de madeira. Dificuldade de higienização e a própria madeira aí facilitando a machucadura dos frutos. Excesso de oferta. Ah, Juliana, mas você não falou lá atrás que um dos nossos grandes desafios é ter um volume de produção, mas também temos que considerar a sazonalidade desses frutos, né? Da oferta desses produtos. Então, em determinada época, você tem uma oferta maior, que gera um excesso. E se você não tem uma cadeia eficiente de armazenamento, né? Então, você também tem esse excesso e vai contribuir aí para que ocorra essas perdas tão elevadas. Quais são os principais problemas com relação à pós-colheita, né? Fato, a incidência de doenças ainda é o nosso maior problema, né? Que nos causa perda de qualidade de frutos e hortaliças. E o tempo de vida útil, o tempo de prateleira desses produtos. Nós temos que considerar, como eu disse anteriormente, que os frutos, eles são organismos vivos, né? Eles são estruturas vivas. Então, ele vivo, como todo ser vivo, ele tem um determinado tempo de vida, vai ocorrer a senescência e morte, apodrecimento desses frutos. Então, cada fruto tem o seu tempo aí de vida útil, vamos dizer assim, né? O seu tempo de prateleira. Então, as nossas estratégias têm que se concentrar principalmente dentro desses dois problemas. Reduzir a incidência de doenças e aumentar o tempo de vida útil, o tempo de prateleira desses frutos. E visando, né, esse objetivo, tanto de controlar a doença, quanto de aumentar a vida útil de prateleira dos nossos alimentos, já existem métodos, é óbvio, né, senão não teríamos essa oferta como nós vemos de frutos aí, né? Os métodos culturais, né, como controlar separação e o armazenamento desses frutos. Olha aqui o distanciamento e isolamento social, né, que nós estamos passando. Quer dizer, se você tem um fruto contaminado, que você verifica que ele foi incidido por algum agente patogênico, retirar esse produto, né? Armazenar em um local arejado, com condições adequadas. A limpeza de esteiras de classificação também entra dentro de um trato cultural, né? Você tem Juliana, que proporcionar... Oi. Tira o teu vídeo e fica só com áudio, porque tá dando muito repique no teu áudio. Tira o vídeo, deixa só o áudio. Peraí, eu tenho que finalizar a minha Não, apresentação, então deixa. Então corre, beleza, deixa desse modo. Tá cortando? De vez em quando corta, mas vamos lá, pode tocar então. Qualquer coisa a gente para e tenta recomeçar. É uma das coisas que a gente estava comentando, né? Essa coisa de não ter o olho no olho fica um pouco complicado, mas tudo bem. Estamos nos adaptando. Então, dentro dos tratos culturais, né? Agora, dentro dos métodos físicos de controle, temos a refrigeração. A refrigeração é com certeza também dentro de um dos métodos mais utilizados, né? Você armazena esses frutos em uma temperatura menor, né? Em baixa temperatura. O que acontece você diminui as taxas respiratórias, você diminui o metabolismo desse fruto e, consequentemente, você consegue prolongar aí o tempo de armazenamento dele, né? E aqui, um parênteses importante, legal para a gente pensar que a refrigeração, apesar de não ser o método mais indicado para o controle de fitopatógenos, ele também, indiretamente, pode participar desse processo, uma vez que ele também abaixa as taxas metabólicas dos agentes patogênicos, né?
Agora, com relação já ao tratamento, né, para o controle de agentes patogênicos por temperatura, o tratamento térmico pode ser feito, por exemplo, a imersão de frutos a uma determinada temperatura, geralmente entre 40 e 50 graus, que é uma temperatura suficiente para matar os agentes patogênicos e não causar dano aos frutos, né? Lembrando, depende do fruto. Alguns frutos são mais sensíveis. Vou discutir um pouquinho mais para frente essa questão das diferenças de sensibilidade entre os frutos. O uso de revestimento com ceras, né? As ceras comestíveis ou os biofilmes. Mais uma vez, né? Você tem uma barreira física aqui, né? Você recobre esse fruto, você inibe as trocas gasosas, você abaixa a taxa respiratória e, consequentemente, você consegue aí o prolongamento da sua vida de prateleira e também a diminuição da incidência de fungos patogênicos. Por quê? Essa cera também vai funcionar como uma barreira física para que esse agente não tenha acesso ao tecido do seu fruto, no caso. A radiação também é uma metodologia que já foi bastante utilizada, hoje ela está caindo um pouco em desuso, né? Tem toda a questão de discussão sobre radiação ou não, né? Mas também, principalmente, ela foi utilizada, ainda é utilizada, para impedir a germinação, por exemplo, de alho, né? Mas também ela promove aí o controle de agentes patogênicos, uma vez que são radiações que promovem o estresse e a desestabilização das estruturas fúngicas. O uso de atmosfera controlada, né? Você controla os gases que estão ali na sua câmara de armazenamento, perdão. O que acontece? Você diminui ali as taxas de gases e, consequentemente, também você pode inibir ali as taxas respiratórias do fruto e, consequentemente, consegue uma melhor conservação. E o controle químico. O controle químico, né? Dou aqui a minha risadinha, porque ainda é a metodologia mais utilizada visando o controle de doença. Lembrando que doença é o principal problema na questão de armazenamento de frutos, né? O exemplo aqui de alguns químicos que são utilizados para o controle de doenças, e esses químicos podem ser aplicados por fumigação, pulverização ou mesmo por imersão. Tem aí os seus prós e contras, né? É uma metodologia eficiente, não podemos questionar quanto a isso, mas tem toda a questão de efeito residual, né? A resistência que os patógenos podem aí, né, desenvolver ao longo do uso e a questão de toxidez, tanto ao ambiente quanto aos aplicadores, né? Então, apesar de ser a metodologia eficiente, tem aí os seus contras, não é algo totalmente e restritamente aplicável e seguro. Lembrando que são frutos, né? A estrutura, o órgão da planta que nós vamos comer, geralmente com casca, são mais sensíveis. Então, tem toda uma questão da preocupação com o que aplicar nesses frutos. Discutimos aqui algumas metodologias de controle de doenças e conservação, que, diga-se de passagem, são eficientes, estão aí. Então, se essas metodologias elas são eficientes, por que eu tenho que pensar numa alternativa ao que já está sendo feito? Começamos a discutir ali atrás, né? A pressão de seleção sobre os agentes patogênicos. Essas moléculas químicas, geralmente, por ter um sítio único de ação, ela proporciona a seleção de organismos resistentes. Lembrando que não é que o fungicida, que o químico, ele faça com que tenha a seleção, né? Ele só
é a mutação que vai promover a resistência. O que ele faz ele tem essa pressão de seleção, quer dizer, dentro de uma população de indivíduos, tem aqueles que vão ser resistentes ao fungicida, e essa aplicação sucessiva, massiva, pode aí levar à seleção desses agentes patogênicos, né, dos resistentes. A questão dos resíduos, isso aqui é uma questão muito importante, tanto ao ambiente, ao aplicador. Não queremos alimentos com os químicos, né? Estamos preocupados com a nossa segurança alimentar. Lembrando que temos que ter um tratamento eficiente para o controle e que seja seguro para o consumo humano, né? Não adianta eu ter um produto, um tratamento que controle 100% a incidência de doenças e que seja nocivo para o consumidor, né? Não adianta aqui termos uma fruta linda e que vai matar ali nós que vamos consumi-la, né? Então, dentro dos métodos alternativos de conservação, dentro dos produtos que podem ser utilizados visando o controle de doenças e o aumento da vida de prateleira, eu vou citar aqui alguns para vocês, né? Vou dar ênfase no que a gente tem feito ali no nosso laboratório ao longo dos anos e quero que vocês atentem a quitosana, né? Que é um polissacarídeo extraído da carapaça de crustáceos. Também tem tido bastante efeito, né? Tanto para o controle quanto para o aumento de vida de prateleira. O kefir, o uso de alguns probióticos, né? Também tem promovido esse efeito benéfico em frutos. Óleos essenciais, extratos de planta, homeopatia, o uso de ceras que também podem ser incluídas dentro do controle alternativo. Só que a maior parte dos estudos se concentra principalmente no uso de extratos de plantas, de óleos essenciais e derivados vegetais. É a maior parte dos estudos devido ao fácil acesso e manipulação, né? Já conseguimos fazer uma relação de efeitos aplicados a outros organismos, então a gente incorpora, né? Importa isso de outras áreas, e a variada composição química que essas plantas, né, as plantas medicinais, de modo geral, elas podem apresentar. E muitos desses compostos químicos de plantas medicinais já se é conhecido a ação antibiótica. Então, importamos esses conhecimentos e aplicamos na pós-colheita, com o benefício de sem toxicidade, né, especialmente ao ambiente, ao aplicador, a ausência de resíduos e associada ao fato de ser uma alternativa ecologicamente viável e de baixo custo. Então, tem tudo para dar certo, né? Está indo de encontro justamente com as nossas necessidades. Queremos consumir alimentos com menos químicos, então, precisamos conservar os frutos, precisamos controlar a doença, e aí? Existe essa alternativa. Só que a pergunta que nós precisamos nos fazer é: realmente esses produtos promovem um controle efetivo de patógenos? Eles podem contribuir para o aumento de vida útil, né, a vida de prateleira desses frutos, mantendo a sua qualidade? A gente tem que provar por A mais B, né? Será? Aí entra a nossa função, quanto pesquisadores, responder essas perguntas, né? Ensaios criteriosos e minuciosos para dizer, isso pode servir ou não? Promove controle? Aumenta a vida útil de prateleira? Então, é esse o papel aqui que a ciência tem para responder, investigar o que pode ser ou não uma alternativa. Eu quero aqui pontuar com vocês os principais métodos de avaliação, né, para se atestar, para se confirmar se um produto tem efeito ou não aí na
na conservação pós-colheita, né? Então, alguns métodos de avaliação. Os aspectos físicos desses frutos devem ser avaliados. A questão de perda de massa, o diâmetro desses frutos, tem uma redução de diâmetro, tem perda de massa, como se comporta a firmeza, a mudança de coloração, principalmente em frutos climatéricos, né, que são aqueles frutos que são colhidos num determinado ponto de maturação e terminam o seu processo de maturação depois de colhidos. Os aspectos químicos, a acidez titulável, o teor de sólidos solúveis, o ratio ou ratio, né, em português, que é a relação entre a acidez e os sólidos solúveis e o pH. Essas medidas aqui juntas, elas vão dizer sobre o estágio de maturação desses frutos, né? Quão rápido esse fruto ele pode estar amadurecendo ou não, né? A sanidade, importantíssimo, a incidência e a severidade da doença, né? Qual a incidência, qual o número de frutos que está sendo atacado ou não pelo agente patogênico que eu estou interessada em avaliar. E, no final de tudo aqui, o que interessa, que é o teste sensorial. Não adianta eu ter um produto ótimo, maravilhoso, que controla, que não retarda o amadurecimento do meu fruto, eu tenho um ganho de vida, de prateleira, mas ele não tem uma boa aceitação pelo consumidor. Seja por cheiro, seja por, às vezes, deixar um sabor diferente do característico para aquele fruto. Então, também é um aspecto muito importante a ser avaliado, né? Não adianta eu ter um produto ótimo, mas que não tenha uma boa aceitação pelo consumidor, né? Então, começando para a gente discutir o que tem sido feito, o que tem sido utilizado dentro do controle em pós-colheita, eu trouxe esse trabalho aqui, onde foi feito um screening com algumas plantas medicinais. Lembrando, como eu disse, né, as plantas medicinais são aí a maior fonte de estudos envolvendo o controle e conservação em pós-colheita. Então, o primeiro passo é, eu faço um screening. Eu pego uma série de espécies aqui, ó, espinheira santa, capim-limão, calêndula, cavalinha, folhas de goiabeira, o tagetes, né, o cravo de defunto, o funcho, a pavaca, e assim por diante, ó. Casca de laranja. Então, se faz um screening, opa, será que essas plantas medicinais, elas têm o potencial para controlar algum agente patogênico? Então, foi feito um ensaio com glomerela e com coletótrico. O meio de cultura foi suplementado, né, foi incorporado a esse meio de cultivo, que é onde os nossos fungos vão crescer, e foi avaliado aí, né, o crescimento desses fungos. Extratos a 10% e decoctos. Decoctos aqui, os autores chamam o produto da hidrodestilação dessas plantas, né? Quando você vai extrair o óleo essencial, sobra um resíduo que é a água. E os autores aqui chamam essa água de decocto, né? Como essa água ferveu, esquentou, passou pelas folhas das plantas, né, da parte de interesse, e aí foi feito ali, né, a suplementação do meio com 10% desse decocto ou do extrato aquoso dessas plantas. Então, o que foi visto? Algumas plantas com potencial para controlar aqui os nossos agentes patogênicos. Ó, redução da área de crescimento de ambos os fungos, né? Então, quer dizer, opa, tem alguma coisa, né, que está compondo esse extrato ou esse decocto que vai inibir aí o crescimento, que vai inibir o nosso fungo. Então, quer dizer, é um controle direto. Eu tenho um tratamento que vai atuar diretamente sobre o agente patogênico e pode ou não resultar depois num controle efetivo quando aplicado em frutos. Esse aqui, um trabalho que já foi desenvolvido
lá no nosso laboratório, né, sobre a supervisão da professora Kátia, e foi feito também com coletótrico, né, foi avaliado aí o crescimento micelial, o extrato bruto, o extrato aquoso autoclavado. Vou fazer aqui um parênteses, né? O extrato bruto, ele é obtido a partir das folhas frescas do vegetal, no caso aqui o capim-limão. E o extrato bruto aquoso é esse mesmo extrato que foi feito a partir das folhas frescas, só que ele sofreu um processo de autoclavagem. Esse processo de autoclavagem nos diz muita coisa. Quer dizer o quê? Opa, será que dentro desse extrato tem algum composto que é termolábil, do processo de aquecimento pode inativá-lo, né? E o hidrolato, como eu disse, que é o produto ali, um subproduto da extração do óleo essencial, né? Os óleos essenciais, eles são extraídos por arrasto a vapor, a água quente passa, extrai o óleo essencial, e aí esse vapor é condensado, óleo e água não se misturam, então a gente, por diferenças de densidade, separa óleo e esse hidrolato, que é essa água, né, que ainda contém traços de óleo essencial. E aqui, o nosso gráfico UA, ele traz os dados referentes ao crescimento do nosso fungo na presença do óleo essencial nas diferentes concentrações. E aqui que foi em microlitros por ml. O gráfico B, né, trazendo os dados referentes ao extrato que foi autoclavado. O C, perdão, o B, esse aqui é o hidrolato, extrato autoclavado, extrato bruto aquoso e extrato bruto aquoso que ele foi filtrado. Então, aqui, ó, já observamos, óleo essencial tem um efeito, o extrato bruto e o extrato autoclavado. Já não se foi observado um efeito tão promissor assim com os traços, né, de compostos químicos que estava ali presente no nosso hidrolato. Vou chamar a atenção aqui para um fator bem interessante que eu vou discutir mais para frente, mas eu gostaria que todas as figuras que eu mostrasse, vocês observassem a questão das doses, né? Quando a gente trabalha com óleo essencial, observem que as doses são bem baixas, de 10 até 70 microlitros por ml, nesse caso aqui desse ensaio. Diferente quando se trabalha com extratos, por exemplo, que fica aí na ordem de 5, começa em 5 até 25, 30%. Lembrando que o óleo essencial é o que tem de mais puro da planta, né? É a concentração máxima ali de compostos bioativos da planta estão nos óleos essenciais. Então, são um produto extremamente forte e concentrado. Então, observem essa diferença, né? Então, foi visto aqui uma redução tanto na germinação, tanto no crescimento quanto na germinação desses esporos. Então, você tem um controle do crescimento vegetativo do fungo, né? E também uma diminuição das estruturas reprodutivas, representada pelo número de esporos, que é a estrutura de dispersão. Então, ó, se você tem um tratamento que inibe o crescimento e ainda inibe a estrutura de dispersão, menos inóculo vai estar sendo disperso ali no seu ambiente, menor a chance de você ter outros frutos infectados. Esse aqui é um outro trabalho, foi feito por Moura, aqui com maracujá. Os autores trataram os frutos, né, por imersão, 1 minuto. Pegaram os maracujás, fizeram a imersão 1 minuto, em diferentes concentrações de óleo essencial e avaliaram aí a incidência e a severidade da antracnose em frutos de maracujá.
E o que foi visto? O que foi observado? Opa, ó, nós vimos no trabalho anterior que o óleo essencial de capim-limão tinha potencial de controle direto do fungo, certo? Agora, quando eu trato esses frutos, será que se confirma esse potencial? Será que eu consigo uma redução da severidade, né, do tamanho da área lesionada desses frutos? Então, foi visto que o óleo essencial a 0,1%, olha aqui mais uma vez, né? A dose bem baixa, 0,1%, 0,025, e assim as doses que os autores trabalharam. E o extrato aquoso a 10%. Esses dois tratamentos, o óleo a 0,1% e o extrato aquoso a 10%, foram efetivos aqui no controle da infecção do maracujá pelo coletóxico, né? O agente causal da antracnose. Então, então temos um efeito in vitro que mostra o potencial, agora temos um controle in vivo que confirma esse potencial, né? Opa, capim-limão pode ser utilizado para o controle da antracnose no maracujá. E esse outro trabalho aqui, feito também com derivados de capim-limão, eu vou dizer que é uma das estrelas, né, das plantas medicinais. Capim-limão e eucalipto, assim, a maioria esmagadora dos trabalhos se concentram com essas duas espécies, né? São espécies de fácil acesso, têm um rendimento muito bom quanto à produção de óleos essenciais, então são aí as grandes estrelas, né? E sem falar nos compostos químicos que já estão identificados e caracterizados aí na composição dessas duas plantas, dessas duas espécies, que tem questionável potencial aí para o controle de micro-organismos, né? E, mais uma vez, os frutos foram tratados por imersão, né? No caso aqui, o maracujá, e os autores verificaram que, com relação à perda de massa desses frutos, houve uma redução significativa. Quer dizer, opa, eu aplico um tratamento que ele me reduz a perda de água desses frutos, que é traduzido numa menor perda de massa. Quer dizer, esse fruto se mantém bonito, se mantém turvo, se mantém apresentável por mais tempo, né? Porque eu tenho uma menor perda de massa. No caso do maracujá, que é muito fácil até para um leigo observar isso, que é o famoso maracujá murcho, né? Então, e outro parâmetro que os autores viram que foi beneficiado pela aplicação dos tratamentos, no caso aqui também óleo essencial, hidrolato e o extrato aquoso, foi com relação ao rendimento de suco dessas polpas, né? Então, o que pode ser devido à consequência de uma menor perda de massa. Então, você tem menor perda de massa, você pode ter um ganho aí em rendimento de suco, né? As suas polpas estão rendendo mais. E entre outros parâmetros que foram avaliados, a questão da acidez titulável, o BRICS e açúcares redutores, né? Que houve aí uma redução dessas variáveis, o que também pode indicar uma redução. Se nós temos uma redução dessa processo de maturação, ganhamos, consequentemente, tempo de vida de prateleira. Um exemplo de um trabalho que foi feito por fumigação. O que eu trouxe até agora foi imersão. Pego os frutos e mergulho eles em uma calda. Esse aqui já foi feito por fumigação, né? Só os vapores, o tratamento não entrou em contato diretamente, né, da forma líquida com o nosso fruto. No caso aqui, a manga, né? E foi feita aqui a fumigação com os óleos de algumas plantas medicinais, né? E vou chamar a atenção aqui para o óleo de laranja, que promoveu aí uma menor média da incidência de antracnose
na manga, né? Então, ó, menor incidência de coletótrico nas nossas mangas. Então, você tem um número menor de frutos afetados pela doença. Ó, olha o valor das nossas testemunhas aqui, ó. 2,5 foi para 0,88% dos frutos afetados, né? E aqui, trazendo aqui os principais constituintes aqui do óleo essencial, que é o que confere aí essa propriedade antimicrobiana. Né? Com frutos de maçã. Aqui também já foi imersão, só que com 3 minutos. O extrato cítrico. Esse extrato cítrico aqui é um produto comercial, né? O Ecolife, que já é comercializado aí como um produto para um suplemento para plantas, vamos dizer assim, né? Ele não é utilizado, comercializado primeiramente com a finalidade de pós-colheita, né? O extrato de Azaradactica, que é o NIM. O NIM, ele é uma das estrelas para o controle de pragas, né? O óleo de NIM. Ele já é bem famoso e é bem já utilizado para a questão, para repelir algumas pragas, né? Insetos. Então, foi feito também um ensaio para o controle de doença, né? O mofo azul da maçã ataca, né? A agente causal, o penicílio, e o extrato cítrico a 1%. Então, temos duas concentrações, tanto do Ecolife, tanto quanto o óleo de ninho. E o que os autores observaram? Uma redução também na incidência, quer dizer, eu tenho um número menor de frutos atacados pelo penicílio. Olha aqui, ó, foi de 100% nos frutos controles, né, os frutos que não receberam tratamento, foram 100% afetados pelo patógeno. Agora, ó, quando foi aplicado o extrato cítrico a 1%, apenas 25% dos frutos foram incididos pelo patógeno, né? E ainda assim, ó, temos uma redução da incidência, ainda temos uma diminuição do tamanho das lesões, que foi de 4,5 centímetros, olha aqui, para 0,48 centímetros. Então, é uma redução bem importante da severidade, chegando aqui quase a 90% de controle do fungo. Como eu digo, né? Tá bom para você? Para mim tá ótimo. 90% de controle? Ô, louco. Uma pena que não foi incluído um controle químico, né? Isso aqui, vou fazer também outro parênteses, que como nós, no nosso laboratório, né, a gente não trabalha diretamente com controle químico, às vezes a gente até peca em não colocar um químico para ser a nossa referência, né? Mas olha só, se você tem 90% de controle, tá ótimo, né? Agora, com relação à redução do peso e o diâmetro longitudinal e transversal desses frutos, né? Ó, os frutos controles tiveram uma redução aqui de massa, do peso, perto aqui de 11%, né? 11,2%. E olha os frutos que receberam os tratamentos. Estatisticamente, todos esses tratamentos foram significativos na redução da perda de massa, né? A diminuição do peso desses frutos, assim como os diâmetros longitudinal e transversal, né? Óleo de NIM e produto de biomassa cítrica, que é o Ecolife. Agora, trabalhando com banana. Também foi um trabalho que foi feito em parceria com o laboratório com a professora Kátia, com frutos de banana, né? Que foram imersos durante 3 minutos, também com, né, o extrato aqui de NIM e o produto da biomassa
cítrica. E, mais uma vez, nós tivemos aqui uma redução significativa, tanto da incidência, quanto do tamanho das lesões, e uma redução, né, da severidade da doença. O controle girando aqui em torno até 90% de controle da doença, né? Aqui, ó, 4% de biomassa cítrica, né? O ácido, o extrato cítrico, no caso, o Ecolife. Físicos, né? A perda de massa, diâmetro desses frutos também foram reduzidos, né? Teve uma menor perda de massa, uma menor diminuição do diâmetro desses frutos e o processo de amadurecimento foi menor. O que acontece? Foi dado notas, uma escala de cor para esses frutos, né? Que vai de 1 até 8. A mudança de coloração desses frutos aqui, ó. No 8 na escala representaria um fruto marrom, né, que já está lá no processo final da sua vida. Então, quanto menor essa nota aqui nessa escala, quer dizer, que, vamos dizer assim, mais verde está esse fruto e maior foi a sua conservação. Houve o quê? Um atraso no seu processo de amadurecimento. Então, ó, temos o NIM e a biomassa cítrica, né? Reduz a incidência, a severidade da doença e ainda prolonga a vida de prateleira. Reduz perda de massa, reduz perda de diâmetro e atrasa o processo de maturação. Voltando aqui para os óleos essenciais, né? Alguns outros óleos essenciais que também foram testados. Tínhamos vulgares, a menta, o orégano, a melaleuca, né? E aí, em frutos, perdão, de maçã, também foi verificado que esses óleos essenciais dessas espécies aqui, eles são eficientes na redução do peso, né, da perda de massa desses frutos, consequentemente, o diâmetro longitudinal e transversal. Vou chamar a atenção aqui para o óleo de melaleuca, né, que promoveu aqui uma redução bem significativa, por exemplo, de 10,23% de perda de massa nos frutos controles, né, os frutos que não receberam tratamento, caiu para 2,1%, né, quer dizer, você tem a conservação da massa desse fruto, né, ele não perde água para o meio e se mantém aí um fruto mais interessante, né, você prolonga a vida dele. E com relação à incidência e à severidade de penicílio, mais uma vez, frutos controles com uma incidência de 100%, chegando aqui, por exemplo, para a melaleuca, a incidência de 37%, né? Um controle aí de 76%. Isso é um controle fantástico. Ó, controle de 60% até quase 80%. Isso é fantástico. Se você imaginar que é um produto de origem natural, que não é agressivo, vamos dizer, ao homem, ao ambiente, com um efeito de toxidez muito baixo ou praticamente ausente. Então, é muito interessante. Esse trabalho aqui foi feito no nosso laboratório também, a Virlene, né, a Jardinete. Esse aqui foi o trabalho, se não me engano, de mestrado dela. Ela fez lá com a professora Kátia também. Acompanhei um pouquinho do trabalho, né? Veio de longe isso aqui, mas eu vi o desenrolar da coisa. E aqui ela trabalhou com 2 espécies, né? A nossa estrelinha, né? O capim-limão. E ela trabalhou com essa outra espécie aqui, a Moringa oleífera. Tem essa imagem aqui
da árvore, né, de moringa, que ela é uma leguminosa, e ela tem sido muito utilizada, principalmente para tratamento de águas residuais, tem um alto poder, uma alta capacidade de fazer a detoxificação de ambientes contaminados, tem também uma ampla gama de compostos bioativos. Durante um tempo aí, né, ela foi bastante utilizada na suplementação para alimentação humana, mas aí houve alguns marcos regulatórios aí e meio que segurou, porque o pessoal estava abusando, né? Então, assim, é uma planta com um potencial aí gigantesco, né? E ela usou essas duas espécies para tratar frutos de manga, né? Visando aí controle e conservar esses frutos de manga. Ela trabalhou com o extrato bruto aquoso das folhas de moringa, o extrato bruto aquoso da semente da moringa, o hidrolato e o óleo da moringa, né? O óleo essencial, o hidrolato, lembrando que é o subproduto do processo de hidrodestilação do óleo, e ela fez também uma mistura entre óleo e hidrolato. Aplicou nos frutos também por imersão e ela observou que, né, o que os autores conseguiram de resultado. Para as avaliações de perda de massa, o extrato bruto da semente e o óleo mais o hidrolato promoveram aqui uma redução da perda média de massa desses frutos, né? Então, os frutos tiveram uma menor perda de massa, perderam menos água para o ambiente. Com relação à mudança de coloração dos frutos, né? Esses frutos que foram tratados dentro de uma escala de cor aí, foi observado que os frutos que receberam os tratamentos com o óleo de moringa e o óleo mais o hidrolato tiveram aqui uma redução significativa do avanço da mudança de cor nesses frutos, né? Notas menores nessa escala de cor representa que os frutos amadureceram mais devagar quando comparados, é claro, com um grupo controle, que não recebeu tratamento algum. Então, ó, eu tenho menor perda de massa, óleo e hidrolato, e também eu tenho uma mudança mais lenta de cor, o que me indica um atraso nos processos de maturação. As análises químicas, né, desses frutos, voltando os parâmetros que eu citei lá no começo, os sólidos solúveis, né, o BRICS, que a gente fala, o pH, a acidez titulável e o rátio, que é essa relação, né, que vai nos indicar, ó, quanto menor o parâmetro ou maior, pode ser que indique um atraso no processo de maturação, que foi aqui bem exemplificado com relação ao rátio, né? O menor rátio indica justamente esse atraso no processo de maturação. Destaque, mais uma vez, para o óleo e o hidrolato, né? Então, os frutos tiveram um amadurecimento mais lento e, consequentemente, podem ser armazenados por um maior período de tempo. Essa foto aqui, eu adoro essa foto, né? Esses frutos que foram avaliados ali, ó, a gente viu, perde menos massa, tem um rátio menor, tem ali uma menor perda de massa, e olha a polpa desses frutos. O que interessa é o que a gente vai ver, né, como consumidor. Opa, eu vi tudo isso, mas a hora que eu tô ali, nós vamos ver como esses frutos se apresentam, né? Qual a característica dessa, no caso da polpa da manga. Essa primeira imagem aqui, a testemunha, o grupo controle, né? Os frutos que não receberam nada. Observem o aspecto dessa polpa da manga, né?
um aspecto já marronzado, já, consequentemente, o acúmulo de alguns fenóis e tudo. Uma polpa menos firme, com aspecto não tão bonito, vamos dizer assim. Essa segunda imagem, o Twin 20, que também é um controle, né? Vou fazer um parênteses aqui com relação aos trabalhos com óleos essenciais. Óleo e água não se misturam, né? Isso já está mais que claro para nós. Então, a gente precisa colocar um espalhante, né? Algo para que esse óleo e a água misturem, né? E aí a gente consiga aplicar e não ter, por exemplo, gotas de óleo que não vai ter uma cobertura eficiente, uniforme sobre os frutos, né? Então, ó, mesmo assim, o nosso Twin 20 aqui, que é o nosso espalhante utilizado para emulsificar o óleo, não tem um efeito tão pronunciado aí sobre a conservação. O fungicida, né, que foi utilizado também como controle, o padrão utilizado para manga, o extrato bruto das folhas e o extrato bruto da semente de moringa. O hidrolato, óleo e olha o aspecto da polpa dos frutos que foram tratados com o óleo e hidrolato, né? É uma polpa firme, uniforme, de coloração bonita. Então, ó, é a tradução de tudo que a gente viu lá atrás. Tem menos massa, perde menos massa, o processo de maturação foi mais lento, então esse fruto se mantém, firme, se mantém com um aspecto agradável, vamos dizer assim, ideal, né? Ninguém vai querer comprar uma manga que vai estar lá toda murcha, e que você chega na sua casa, você vai ter a decepção de encontrar uma polpa desse jeito, né? Então, olha só, óleo mais hidrolato de moringa oleífera. Mais um pouquinho de óleo, né? Esse trabalho aqui, ele foi feito com mamão, também foi feito no nosso laboratório, né? Foi um IC, sob a supervisão da professora Kátia também, que foi avaliado, primeiramente in vitro, né? O crescimento de coletótrico, antracnose do mamoeiro, né? Também tratados aí, né, que foram submetidos à presença do óleo essencial de capim-limão e eucalipto, óleo de menta e de artemisia, né, o famoso estragão. Doses crescentes desses óleos e foi avaliado a inibição do crescimento micelial. Quanto esse fungo, quanto o coletótrico crescia na presença desses óleos essenciais, né? Então, os autores viram que houve uma inibição, olha aqui, na ordem de 100%, com 50 microlitros do óleo de capim-limão. Também chegando a uma inibição total pelas maiores concentrações de eucalipto, a maior concentração de menta também chegou a inibir 100%, e o estragão também. Vou fazer um parênteses aqui. Observem que você tem uma inibição total aqui do nosso agente patogênico, do coletótrico, para capim-limão a partir de 15 microlitros. Quando eu mudo a espécie, ó, Eucalyptus strodora, né? O eucalipto. Opa, eu já tenho inibição a partir de 25 microlitros. E para as outras duas espécies, para a menta e para o estragão, apenas nas maiores concentrações. Isso aqui já nos abre uma reflexão para os diferentes potenciais para as diferentes espécies. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer, opa, 25 microlitros ou 15 microlitros de um óleo essencial de qualquer espécie pode ser eficiente.
Então, tem que ser feito aí um estudo de doses para ver esse efeito, identificar o potencial. É claro que um controle de 100%, nossa, maravilha, né? Mas se você já tem um controle ali, beira em 60%, 70%, opa, já tá legal, né? Já dá para justificar o seu uso, né? Agora, com relação à esporulação. Ó, crescimento micelial, a estrutura vegetativa do fungo. Agora, a estrutura reprodutiva, né? Que é a estrutura de dispersão. Opa, eu tenho menor crescimento de estrutura vegetativa e ainda posso ter uma redução da fonte de inóculo para contaminações subsequentes, né? A mesma coisa. Foi avaliado nessas colônias que foram submetidas aos óleos essenciais o número de conídeos, né, o número de esporos. E foi visto também, observado, né, uma redução significativa do número de esporos. Então, opa, eu tenho uma fonte de inóculo menor para contaminar, para infectar outros frutos. Agora, quando tratamos os frutos, propriamente dito, né? Uma coisa é vitro e outra coisa é como esse tratamento se comporta realmente no fruto em si, né? Outros aspectos têm que ser considerados. Os frutos foram tratados também por imersão em 1 minuto, né? Com os óleos essenciais, aqui no nosso caso, ó, o capim-limão, o eucalipto, a biomassa cítrica, que é o Ecolife, né? E testemunhas, com e sem inoculação. Foi avaliado o teor de sólidos solúveis, pH desses frutos, a massa fresca e a redução do diâmetro desses frutos. E aqui, o que aconteceu foi que para alguns parâmetros, como, por exemplo, a redução do diâmetro, a perda da massa, houve um elemento aqui não desejado, né? Que aumentou esse valor, né? Os frutos perderam mais massa, a redução do diâmetro foi um pouquinho maior. Vou chamar a atenção que a dose que foi utilizada, 1%, né? Pode ser que para o mamão, 1% não seja o suficiente. Lembra lá que para as nossas maçãs, 4% de biomassa cítrica foi ótimo? Aqui, ó, para mamão já não deu a mesma coisa. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, dizer que tudo é bom e aplicável restritamente, né? E uma outra questão que os autores levantam é esse tempo de imersão. Será que foi o suficiente para causar ali uma injúria, um estresse nesses frutos que podem sensibilizar? Então, é uma questão também a ser analisada. Eu vou chamar aqui a atenção, esse trabalho aqui está no forno. Esse aqui eu fiquei encantada. Foi a tese de doutorado da Virlene, né, a Jardinete. Está aqui um asterisco no 2018, já foi submetido para a revista, e esperamos que saia esse trabalho logo. Filtrados de fungos patogênicos. O que foi feito aqui? A Virlene isolou fungos patogênicos do pêssego, que foi o fruto de estudo dela, o Rhizopus e a monilínea, né, a podridão cinza e a podridão mole do pêssego. Ela isolou esses agentes patogênicos, né, os fungos que causam essas doenças no pêssego, colocou esses fungos para crescer em um meio líquido, tirou toda a massa micelial, tirou o fungo desse meio de cultura e ficou só com o produto do metabolismo celular desse fungo.
né? O que o fungo liberou ali no meio durante seu processo de crescimento foi o que ela utilizou para tratar os frutos. E aí, entre as variáveis que ela analisou e verificou diferença foi com relação à perda de massa desses frutos. Então, um grupo com controle, um grupo que foi tratado com o filtrado fúngico, né, o produto do metabolismo de rízopos e o filtrado de monilínea. Esse filtrado foi autoclavado para ter certeza que não teria o agente patogênico ativo ali naquele filtrado, e ainda tiramos outra informação, que o que tem ali não é termolábil, ele resiste ao processo de autoclavagem, resiste ao calor, seja a molécula química que esteja presente nesse filtrado, resiste ao calor. Então, para o filtrado de rízopos, ela viu uma redução significativa da perda de massa, 3 e 6 dias após o tratamento. Então, um parênteses aqui, não sei se eu comentei, é que são feitas análises periódicas, né? Se trata, e aí você acompanha o comportamento desses frutos ao longo do tempo. Avalia 3, 6 dias, 12 dias, 9 dias, depende do fruto que você está em questão em estudo, né? Tá? Aqui. E nesse mesmo trabalho, a Verlaine avaliou o seguinte: a indução de algumas enzimas relacionadas à defesa desses frutos, né? Avaliou a atividade de peroxidase, de polifenol oxidase e de fenilalanina amonialiase. Essas duas primeiras enzimas aqui, a peroxidase e a polifenol oxidase, são enzimas relacionadas ao estresse oxidativo. O que acontece? A maior atividade dessas enzimas indica um maior processo de detoxificação de espécies reativas de oxigênio, que são aí, né, as espécies ativas de oxigênio, o resultado, por exemplo, de uma respiração aumentada desses fungos. O acúmulo dessas espécies reativas também pode significar aí um processo de aceleração do processo de amadurecimento e degradação desses frutos. Então, quer dizer, eu tenho uma remoção dessas espécies reativas, eu posso ter uma redução aí dessas moléculas e posso ser que eu mantenha a integridade das estruturas da polpa dos frutos, por exemplo. E a fenilalanina amonialiase, que é uma enzima muito importante dentro do processo de defesa. Nós temos que lembrar que, mais uma vez, né, o fruto é uma estrutura viva e ela responde. Então, ele também, o fruto, ele vai tentar se defender quanto ao ataque de um agente patogênico, que pode ser simbolizado aqui pela atividade aumentada de fenilalanina quando os frutos foram tratados com filtrado de rízopos, 6 dias após a aplicação dos tratamentos, e para o filtrado de monilínea, 3 dias após a aplicação desses tratamentos, a atividade dessa enzima, frutos que não receberam o tratamento. Esse aqui é um ponto fantástico. Por quê? É o filtrado de um agente patogênico. Quer dizer, tem alguma molécula que esse fungo está secretando no meio que é o cachorro do vizinho aqui latindo, perturbando. Esse filtrado desse fungo, né, ocorre a liberação de alguma molécula sinalizadora para os processos de defesa do fruto, que nós dizemos ali na indução de resistência, que são os marcadores moleculares, né?
marcadores de patogênese. Então, esse produto que o fungo está produzindo está sinalizando para o fruto se defender. Hoje ninguém está ajudando, é o cachorro, é a moto. Então, quais são os critérios que nós devemos ter em mente na hora que nós vamos escolher um tratamento para aplicar em um fruto, né? Como fazer essa escolha? Qual a dose a ser utilizada? A mesma dose para diferentes tratamentos, diferentes frutos? Ó, com base em tudo que eu mostrei até agora, como escolher, né? Você pode fazer um screening, você pode fazer um levantamento, importar dados de outras áreas de controle de doenças, indução de resistência. Opa, eu tenho uma espécie vegetal, ou eu tenho um filtrado fúngico, ou produto do metabolismo celular de alguma levedura, né? Opa, posso importar essa informação para pós-colheita. Qual a dose vai ser utilizada? Lembrem que eu chamei atenção para a diferença entre as doses, por exemplo, de extrato e de óleo essencial, que são em grandezas diferentes, né? Não se vai utilizar um extrato na mesma proporção, na mesma dose que um óleo essencial. Lembrando que o óleo essencial é extremamente forte, é o mais puro que tem, né, em termos de composto de uma planta. Então, a mesma dose para diferentes tratamentos, para diferentes frutos. Olha aqui um exemplo que eu gosto muito de dar, a questão do morango. O morango é um fruto extremamente sensível, né? A vida dele de prateleira é muito curta, ele é um fruto altamente perecível, né? Então, você vai usar para o morango a mesma dose que você usaria, por exemplo, para a banana, que é um fruto mais robusto. Olha a espessura da casca da banana. Então, por mais que você ache, por exemplo, eu tenho para o óleo de capim-limão, 0,1% é joia para banana. Opa, mas será que para o morango essa mesma dose vai ser legal? Considerando que ele é um fruto mais sensível? Então, temos que nos atentar a isso também. Esse aqui, opa, é um trabalho que foi feito no nosso laboratório pela Lohana. Sei que a Lohana está aí presente. Foi o trabalho de iniciação científica dela. E ela trabalhou, a princípio a ideia era trabalhar com nanoemulsão de cera de sucupira e óleo de algumas outras ceras lá, fazer nanoemulsão, nanoencapsular para aplicar nos frutos de morango. No fim, que não deu muito certo, o nanoencapsulamento, mas bola para frente, né? Então, ela trabalhou com a cera de sucupira e com o óleo de anis estrelado. Fez a emulsificação em água mesmo desses dois materiais e foi avaliar a incidência e a severidade, no caso aqui, de Rhizopus no morango. Essa foto é dela. Olha o fruto atacado pelo Rhizopus. Pobrezinho desse morango, né? Então, com relação ao índice a porcentagem de inibição do crescimento micelial, doses crescentes, olha o efeito inibitório crescendo também. Então, ó, aqui em 2%, chegando até quase 60% da inibição do crescimento do fungo. E valores também aqui bem elevados de controle quando foi aplicado, quando esse meio de cultura onde o fungo cresceu foi suplementado com o óleo de anis estrelado, né? Chegando aqui a quase 50% os índices de controle. Então, opa, isso aqui foi in vitro. Eu tenho 2 tratamentos, eu tenho uma cera de sucupira, eu tenho óleo de anis estrelado, tem efeitos diretos sobre o fungo. Inibe o crescimento do fungo. E quando eu aplicar isso nos frutos? Como essa cera, como esse óleo vai se comportar? Mais uma vez, né? Lembrando que o morango é um fruto extremamente sensível.
Com relação à perda de massa, foi aplicada duas concentrações, 0,5 e 1%. Lembrem que olha a maior dose que ela trabalhou lá no vitro, perto de 2%. Ela nem chegou perto dessa dose no fruto. Mas o que aconteceu? Olha aqui, 1% de anis estrelado. Agora, quando foi a dose aplicada de 0,5%, opa, já teve uma redução significativa da perda de massa, assim como 1% aqui da cera de sucupira, né? Então, opa, e é perda de massa. Anis a 0,5% reduz a perda de massa, mas a 1% promoveu alguma sensibilização no fruto que ele perdeu mais massa. Ok. Agora, quando se avalia a incidência da doença, olha que um dado interessante. Todas as concentrações aqui de sucupira, a cera de sucupira, promoveu maior incidência da doença, maior número de frutos afetados por riscos, né? E a maior dose de anis estrelado, que foi a mesma dose que resultou em maior perda de massa, também promoveu aqui uma incidência maior da doença, né? Essa foi a foto tirada do experimento da Lohana, né? Os frutos, diferentes grupos de frutos tratados no primeiro dia e o 12º dia de avaliação. Olha aqui a quantidade, como esses frutos estavam, né, com doença. E a mesma coisa também pode ser observado para o anis estrelado. E é o que a gente atribui isso? Essas concentrações para esses frutos não foram as adequadas. Nós vimos sintomas de fitotoxidez, uma coloração com um aspecto de queimado realmente. Esses frutos estavam opacos, um aspecto realmente de queimado, meio de cozido. A firmeza desses frutos foi alterada. Quer dizer que o quê? Para esse fruto, as doses aplicadas não foram ideais. Então, o primeiro passo é, reduz essa dose aí. Morango é um fruto extremamente sensível. E outro parênteses que eu vou fazer aqui, com relação ao que se vai aplicar. Esses dois óleos, o óleo e a cera, são dois produtos que têm um aroma muito característico e forte. Eu não consideraria para esse tipo de fruto. Por quê? Vai ficar com um odor. Lohana, você lembra quando você falou assim, vamos tratar com eucalipto? Eu falei, você não traria um morango com cheiro de banheiro? Que é o que nos remete ao eucalipto, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados aí com relação a que fruto nós vamos tratar. Esse trabalho aqui, mais uma vez, está reforçando a questão da escolha da dose, né? Solino, que foi também um trabalho feito com maracujá, avaliou diferentes concentrações de óleo de soja, óleo de soja, a gente nem vai imaginar, né, que pode ser que tenha alguma atividade protetora. Óleo de ninho, óleo de copaíba e jatobá. No controle in vitro, foi beleza. Doses crescentes aqui, em ml por litro, aumentou a taxa de controle aqui do coletótrico, né? E aí, ele viu, 2%, aqui, 2 ml por litro, eu tenho umas taxas de controle legal, principalmente para copaíba, né? Aplico essa dose ou não? O que eles fizeram foi trabalhar aqui, na faixa mais baixa. Apesar de não ter tido um controle tão expressivo
quanto as maiores doses, o que eles viram nos testes preliminares era que o aspecto do fruto ficava desagradável. Ficava aquele aspecto gomoso, de peguento do fruto. Adianta eu ter um tratamento assim? Não, não vai ter um fruto, não vai ter uma boa aceitação. Então, eles trabalharam aqui para soja e milho e jatobá perto de 0,5 ml por litro e para copaíba 0,25, que eles viram que era uma dose, né, que não modificava o aspecto do fruto, né? Então, eles viram que a área lesionada foi menor e o número de lesões desses frutos também foi menor. Então, você tem uma incidência menor da doença e uma severidade menor, né? Então, controle efetivo dessa doença. E eles viram que houve um ganho do tempo de vida de prateleira, né? Uma redução de perda de massa. O maracujá, ele é considerado bom para comercialização até no máximo 8% de perda da massa. Então, eles viram que o grupo controle levou 8 dias para atingir esse 8% de perda de massa. O óleo de jatobá promoveu o vinho de jatobá, uma sensibilização, né? Houve uma perda aí de 1 dia de vida de prateleira. Agora, olha aqui a copaíba. Houve um ganho aqui de 4 dias de vida de prateleira, né? Então, uma redução dessa perda de massa. E perdeu 8% de massa só lá aos 12 dias. E das possíveis explicações, tanto para esses resultados, olha aqui, o óleo de soja. Também teve, né, um efeito positivo. É com questão ao biofilme que esses tratamentos podem gerar nesses frutos. Uma camada protetora, impede as trocas gasosas, diminuição da taxa respiratória e você retarda e você atrasa o processo de maturação. Então, ó, aprecie com ponderação, né? Não posso chegar aqui e falar assim, ai, tudo é milagroso, tudo é ótimo, vamos aplicar livre e restritamente. Temos que ter critérios, temos que ter alguns cuidados. A dose adequada. Será que a dose que eu vou aplicar não vai promover fitotoxicidade? E a questão de viabilidade econômica, né? Também não adianta eu pegar uma espécie lá que tem um rendimento baixíssimo, que eu preciso de um horror de óleo, do que não seja economicamente viável, né? E com questão, a dose e a fitotoxicidade pode variar de acordo com a espécie. Já citei exemplos lá. Um outro exemplo bem clássico é com questão ao óleo que é extraído de cravo. É um óleo com rendimento muito baixo, mas extremamente potente e forte. Então, as doses utilizadas para esse óleo aqui vão ser gigantescamente menores do que comparado, por exemplo, ao um óleo de eucalipto. Deixa eu dar uma olhadinha na questão da hora. Eu trouxe aqui um exemplo com a aplicação de ceras, né? A aplicação de ceras já está bem difundida. Nesse trabalho aqui, foi feito na Unesp, agora em 2020, foi uma dissertação de mestrado que foi defendida lá, foi tratado frutos de caju, que também se caracteriza por ser um fruto com vida de prateleira também curto, né? Altamente perecível. E esses frutos foram revestidos com a HPMC, que já é um polímero, né, obtido a partir da celulose, já bem utilizado. E eles agregaram a esse produto cera de abelha. E eles viram que houve um ganho aí de até 4 dias na vida útil desses frutos de caju que foram tratados aí com esse polímero associado à cera de abelha, né? Ele destaca aqui a concentração de 20% de cera de abelha. Manutenção da coloração da casca, maior firmeza dos frutos, acidez titular, os sólidos solúveis, o ácido ascórbico, né, a vitamina C, foi maior em frutos tratados,
a redução de perda de massa, né, os frutos perderam menos massa, e a redução da quantidade de açúcares e taninos, né? Essas menores quantidades revelam aí um atraso no processo de maturação. Quero contar para vocês com relação ao controle biológico. A minha intenção aqui é dar uma luz para vocês de tudo que está rolando, né? Nós não trabalhamos diretamente ainda com o controle biológico, só lembrando o conceito de controle biológico, que é um micro-organismo ou um organismo, né, que é utilizado para controlar outro. Então, a bovéria, a joaninha, o tricoderma, que é utilizado para o controle de nematóides. Então, esses organismos, né, eles podem promover o controle de doenças, principalmente por competição, por espaço e nutriente. Então, eu chego primeiro, eu ocupo o espaço primeiro, consumo o nutriente e disponibilizo menor, né, uma menor disponibilidade desses quesitos para o patógeno, que tem aí o seu crescimento prejudicado, inibido. Também podem produzir inibidores voláteis ou não voláteis, né? Algum composto bioquímico que vai ter essa atividade inibidora, podem parasitar também o agente patogênico ou ainda induzir a resistência, ativar os mecanismos de defesa dos frutos, né? E aí, leveduras, bactérias, fungos, né? Tanto sapróbios quanto até alguns fungos patogênicos, ao exemplo do trabalho da Verlaine, que podem vir a ser utilizados no controle biológico. Para o controle biológico, já tem alguns produtos registrados para uso com alguns micro-organismos. Só um parênteses aqui, lembrando que o controle biológico, ele é registrado um produto para o patógeno-alvo, né? Não para a cultura, diferente de outros produtos que são registrados, por exemplo, um fungicida ou um biofungicida é registrado para a cultura. O controle biológico não, ele é registrado por agente de controle ou o organismo que ele vai controlar, né? Então, é um parênteses aqui importante. Então, já temos aqui alguns organismos que já são, alguns produtos comerciais que já são utilizados para o biocontrole de patógenos na pós-colheita. E como o nosso público maior, né, são os alunos aqui da região, aqui de Paranavaí, da Unifatesc, que é um polo importante na produção de citros, eu trouxe aqui para vocês uma recomendação de leitura, essas duas revisões aqui, que vai falar sobre o controle alternativo na pós-colheita. Poderíamos fazer uma live só sobre controle alternativo pós-colheita em citros, né? Ficaria mais 2 horas falando. Então, para indicar para vocês que vocês leiam, né, se tiver interesse, como é uma região produtora, ó, de repente, alguém se interesse em trabalhar com pós-colheita em laranja, então, uma leitura recomendada. Algumas considerações que eu gostaria de fazer agora com vocês. Com relação à eficiência desses produtos naturais, né? Já está descrito por uma série de estudos, uma série de trabalhos, que esses produtos, eles são realmente eficientes, tanto no controle quanto na conservação de frutos, né? E é uma metodologia que dentro de um sistema integrado, dentro do manejo integrado, ela pode ser mais uma ferramenta, né? Que pode ser associada com as outras metodologias, visando aí os nossos objetivos, que é frutos de qualidade, né, com maior durabilidade. É uma alternativa econômica e ecologicamente viável. Nós estamos preocupados com resíduos, nós estamos preocupados com os alimentos que nós vamos consumir. Já foram e estão sendo feitos estudos criteriosos, né, e os efeitos são variados, tanto de promoção como de sensibilização. Aí entra a questão de ajustes de metodologia, do que aplicar, de como aplicar, para que fruto se tratar. E a reflexão que eu deixo aqui para nós encerrarmos é: que tipo de alimento nós desejamos consumir? Nós estamos preocupados, né? Então, é esse desejo que nos motiva a buscar aí alternativas ecológicas, né? Nós queremos menos resíduos e queremos alimentos de qualidade.
Então, com esse desejo aí, que eu deixo para vocês pensarem, né? E quem sabe alguém resolva investir no estudo da pós-colheita com os produtos alternativos. Muito obrigada, Júlio, a Unifatest, pelo convite, né? É um prazer poder falar para vocês e compartilhar aí um pouquinho do que eu tenho acompanhado ao longo do tempo que eu tenho trabalhado com a professora Kátia. Obrigada, professora Kátia, aos estagiários, a todo mundo que torna esse trabalho possível. Meu e-mail, o meu contato, se alguém quiser, né, conversar, de repente, se houver alguém que queira trabalhar com pós-colheita, se eu não puder ajudar, indico quem possa, né, tem alguns professores que também continuam trabalhando com a pós-colheita, eu tenho vontade de continuar trabalhando na pós-colheita, até falei para a Kátia, Kátia, eu queria alguém para trabalhar na pós-colheita comigo. Então, se alguém quiser, né, estamos abertos. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, né, eu espero poder sanar. E é isso. Espero que tenham tirado algum proveito, aprendido alguma coisa comigo hoje. Obrigado, Juliana. Teve uma posição que o Paulo Milagres colocou aqui para a gente, tá? Ele colocou assim: considera a pós-colheita o principal manejo, ele é o último estágio do produto antes do consumidor. Este é o fator principal que garante a venda. E a Vera Leão, ela colocou uma pergunta que é o seguinte: como que ela faz para, se você conhece algum produto, tá, ou algum método que pode ser utilizado no maracujá? Pois ela está acontecendo um problema que eu tentei entender a pergunta, ela já, infelizmente, ela saiu, tá? Ela fala que quando a planta cresce, o fruto morre do maracujá. E daí Com o fruto ainda no pé. Tá. Agora a gente tem que pensar o seguinte: se o fruto morre no pé, né? Se tem o abortamento desses frutos, aí entra numa questão de condução do seu pomar. Aí tem que ver o que está acontecendo lá, né? Que aí está vindo antes da pós-colheita. Será como que tá? Será que isso não é alguma deficiência nutricional, como por exemplo, cálcio, que pode levar a abortamento de frutos? A questão se é algum agente patogênico que também pode estar afetando esses frutos e levando o abortamento. Aí tem que ser feito um estudo de caso, né, para ver o que é, para daí sim conseguir fazer uma recomendação. Naquele momento, consulte o seu engenheiro agrônomo. Exatamente. Bem, deixa eu ver, tem mais uma mensagem aqui, deixa eu ver se é. Muito obrigado, Nilo, pela presença. Tá? Espero que nos próximas lives também, se você puder, também esteja presente aqui. A gente vai sempre estar passando. Pretendemos fazer várias nesse próximo semestre. Isso daí vai servir como base para os alunos de extensão rural. Eles vão ter que fazer essas apresentações. Deixo aqui já o meu agradecimento à Juliana, sempre me ajudando. Né? Professor, é um prazer. Sempre. Agradeço também aos meus alunos que estão aí, o Adriano, a Milena, o Vitor. Pode dar uma ressalva, professor? Manda! O tema foi bastante abrangente, né? Até porque o Brasil é um país tropical e muito produtor de frutas, né? Apesar da extensão territorial ser grande, eu acredito que o Brasil não se preocupa muito com qualidade de pós-colheita, até porque atende mais o mercado nacional do que o externo. E isso tem muito estudo ainda para ser discutido e colocado em prática. E eu acredito que o principal intuito no momento é convencer os produtores do porquê investir nesse tipo de procedimento. Eu acredito que a gente busca muito resultado de controle de doenças, mas esquece do produto final depois de colhido. O tema foi bastante interessante. Adriano, eu vou fazer também uma complementação daquilo que você disse. Nós somos um país que tem um volume de produção alto, né? Só que as nossas taxas de exportação com relação ao volume produzido é baixo.
Por quê? Por exemplo, principalmente para o mercado europeu, a gente encontra muita dificuldade de comercialização justamente por questão do uso de químicos, por exemplo. Exato. Então, essa é uma barreira que a gente tem que vencer para que o nosso produto tenha melhor aceitação lá fora. Para que nós consigamos, né, melhorar as nossas taxas de exportação, por exemplo. Um exemplo disso é a banana. A banana, a gente é o maior produtor de banana do mundo, mas de consumo interno, porque a gente não exporta nada de banana para fora. Que é um produto também altamente perecível, né? Aham. Muito produto a gente fala nas aulas, né? Entendeu? Nós produzimos demais, mas nós exportamos de menos. Mas o problema não é também só o pós-colheita. Nós temos grande problema com insetos. Mosca branca. Mosca. A mosca. Cancro, nem fala em cancro. Nos Estados Unidos, Adriano, nós não exportamos laranja in natura. In natura. Mas eles adoram tomar um suco de cancro. Pois é, assim, no cancro, é interessante falar do cancro, porque pelo seguinte, a recomendação da Fundecitrus eles dizem que quando a gente encontra uma determinada porcentagem de cancro dentro do pomar, a gente deve eliminar o fruto. E pelo contrário, esse fruto é moído. Então, assim, a gente não segue ao pé da letra as recomendações adotadas, e eu não sei o porquê disso. Acho que é alguma coisa regional. Adriano. Tem trabalho que foi feito que pegaram amostras de suco concentrado e fizeram meio de cultura. E acharam que gostoso, né? Daqui a pouco tá nascendo um micélio dentro do estômago. Entendeu? Você adora tomar um suco de cancro, mas eles não compram o fruto in vitro, né? In natura. In natura. Mas vamos ver agora com esse acordo. Tomara que saia esse acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Se o Bolsonaro colaborar com isso. Acredito que se esse acordo for fechado, a gente tende a ter um investimento maior em pós-colheita. Eu acredito nisso. Né? Sim, não, a pós-colheita é uma área extremamente fundamental, tanto para o consumo interno quanto para o consumo externo. Exatamente. A gente está falando aqui de exportação e tudo, mas até para o mercado interno. Né? Então, a gente tem que pensar fora e dentro também. Guardar o bom para nós, né? Não só exportar. Porque essa crescente onda aí dos biológicos e dos produtos de origem natural é justamente, hoje eu vejo principalmente que é visando atender o mercado externo, porque lá eles são mais exigentes quanto ao uso dos químicos do que até nós, né? Mas fica essa reflexão, né? Que tipo de produto nós queremos consumir? E nós, quanto pesquisadores, devemos colaborar para essa mudança de quadro. Exatamente. É o nosso papel. É o nosso papel pesquisar, procurar alternativas e oferecer ao mercado. Aí tá, o mercado vai aceitar e vai abraçar essa ideia? Mas eu acho o seguinte, na minha opinião, o controle biológico ele só vai ser eficaz a partir do momento que ele tiver uma resposta rápida de acordo com o tratamento químico. Ou ele vai ser um tipo de produto alternativo para uma cultura específica de tratamento orgânico. Não. O controle biológico, esse aí é a estrela. Ele já está difundido, já tem produto comercial e tudo. O controle biológico hoje está provado por A mais B que funciona. Né? Sim, funciona. A corrida hoje para os biológicos já está, anos-luz na frente. Então, igual a gente estava comentando, né? A mudança dos parâmetros de aula e tudo que já mudaram, com relação ao controle biológico, já mudou. É um caminho sem volta. Entendeu? Tem produtor, Adriano, tem produtor de soja, ali perto de Foz do Iguaçu, que produz soja orgânica, que o cara produziu 100 sacas por hectare. Isso dá 200 por alqueire. É um número muito elevado. É maior do que a média nacional. Já é 180. Pois é, então. Tá bom pra você?
Sem nenhum tipo de tratamento químico? Sim, senhor. Orgânico. E, ó, detalhe, sabe para onde é que essa soja vai? Ah, Suíça! Não fica um grão aqui. Mercado deve, europeu. Eles pagam qualidade. deve ter uma redoma de vidro lá, porque não Não, é não tem. possível. Ô, Não. ô Júlio, só uma questão. A moça que fez a pergunta, se ela tiver interessada em alternativos, eu sei que tem produtores em Marilândia do Sul que eles produzem maracujá também orgânico. E eles têm conseguido resultados incríveis com o uso de homeopatia, viu? Então, Uhum. se ela estiver interessada em algo mais, uma pegada natural, voltada para o orgânico e tudo, os produtores de Marilândia do Sul têm uma resposta muito, muito interessante com o cultivo A orgânico. empresa em Foz do Iguaçu é a Gebana, tá? Gebana? Isso. Tá? Vai tudo para a Europa, não fica um grãozinho aqui no Brasil. Porque eles estão Mas se você quiser, você dispostos a compra. Agora pagar. já estão vendendo aqui, pelo que eu estou vendo aqui. E é um produto diferenciado, né? Eles estão dispostos a pagar e tem quem está disposto a produzir. Aí, ó. Só para terminar, morango com sucupira, não ficou muito amargo, não? Foi o que eu falei lá na apresentação. É, não é um tratamento que a gente vai recomendar para morango, porque realmente ficou aquele odor, ficou, né, um pouco. Creio que não teria uma boa aceitação. Morango, como é um fruto muito sensível, hoje eu apostaria num tipo de tratamento diferente. Uma homeopatia ou algum outro extrato mais fraco. Eu não recomendaria óleo essencial. Para morango, não. Particularmente, né? Eu, como pesquisadora, não trabalharia mais. Esse foi um trabalho que eu participei, né? Mas teve uma mudança aí no meio do caminho, e aí a gente trabalhou com o que tinha. Mas eu, particularmente, se fosse para recomendar para morango, óleo essencial, não. Nem nada muito forte, com odor, não. Então, beleza. Juliana, deixa aqui meu agradecimento a essa sua palestra, que muita gente elogiou. Tá? Obrigada. Caso. Olha lá, ó, o campeão brasileiro lá, ó, a Cláudia colocando aqui, ó. A Cláudia colocou aqui pra gente, ó. Mangueirinha, Paraná, tivemos o campeão brasileiro da colheita de soja, de 118 sacas por hectare. Ah, eu vi. Ó, Laércio de la Vecchia. E um detalhe, essa cidade fica do lado de Capanema, aonde foi a sede da Gebana. Então, Viu, ó? deixa aqui meu agradecimento, Juliana. Você sempre está me Eu que ajudando. agradeço. Imagina, um prazer, Júlio. Tá? Quando você precisar, como eu já falei para você, quando precisar de alunos, eu tô com. Eu acho que ainda tenho 2 alunos aqui, além já do Adriano, que você já conhece. Tem 2 alunos aqui, né, Milena? Né, Vitor? Chega. Que vão dar. Estamos aqui. Como eu sempre falo, são os meus carvõezinhos, tá? Esses 2 aluninhos aí vão dar o que falar ainda, junto com o Adriano, ainda vão dar o que falar. Deixa o meu agradecimento aqui para você, Juliana. Sempre que precisar da gente, pode contar também, tá bom? Muito Muito obrigado. obrigada, Júlio. Estou sempre à disposição. É um prazer poder colaborar com você. Para o que der e vier, estamos aí. Qualquer coisa, é só dá um grito. Beleza, então. Muito obrigado, gente, pela participação. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.